Bom, vamos começar a falar alguma coisa aqui. Muito obrigado de novo para a comissão organizadora pela oportunidade da gente falar. A ideia minha hoje é mais criar uma discussão sobre algum tema. E o principal é isso aqui. Por que está escrito lá nos antigos que os meridianos estarão formados a partir de 5, 7 anos de idade? Isso está nos textos antigos. E aí eu vou vendo o seguinte, isso aí está principalmente no Da Sheng, que aqui a gente agradece ao Isao. O Isao é que fez a tradução do Da Sheng. Muito obrigado, ele está fazendo grandes traduções. Nosso respeito a ele e agradecimento. Eu também li a Patologia e Patogenia Energética e Medicina da China, que é do Wang Yi, certo? E algumas colocações do Dr. Antoine Lefebvre, né? E aí, assim, nós nascemos com cabeça, tronco e membro, isso aí todo mundo sabe disso. E o desenvolvimento do corpo é progressivo, assim como os meridianos e seus pontos. Nós nascemos com o Jing inato, isso a gente já tem, a gente traz do ancestral. Depois do nascimento, nós vamos ter o chamado Jing adquirido. E esse Jing adquirido, ele que alimenta o inato. Você nasce com uma energia inata, certo? E depois, o que você vai fazer com o adquirido, ele que vai alimentando o inato. O que a gente dá para entender como sendo Jing inato ou ancestral? Por exemplo, as mitocôndrias, os lisossomos, as trocas iônicas de sódio e potássio dentro de uma célula, por exemplo, isso aí ninguém vai ensinar, ele já nasce sabendo disso aí, tá? Outro comentário que eu já fiz na outra aula, eu sempre faço isso, assim, se você comer uma alface, a quantidade de substância digestiva é diferente de quando você come uma picanha, certo? E como é que o estômago sabe quanto que ele tem que soltar de cada substância? Isso tudo você já nasce sabendo, isso é o inato, tá? O próprio comportamento também é inato, né? A criança nasce, ele chora, ninguém faz chorar, dizem que é porque dá um tapinha nele, mas ele faz a primeira respiração, ninguém ensina. Ele vai aprender por volta de 1 ano de idade, ele aprende a andar. Não é que você ensina, os pais podem incentivar, mas ele aprende a andar, quando chegar 1 ano ele vai andar. E falar com os 2 anos de idade, mais ou menos, isso é o que está aí. Isso é o inato dele que já vai fazendo, né? E lá no Lin Shu, no capítulo 9, o Yong-Qi, ou Shui, ou Hong, que a gente fala, o sangue e meridiano são gerados pelos 5 órgãos, 5 elementos, e que fazem os 5 movimentos. Então, os 5 movimentos dos 5 órgãos é que vai fazer o sangue e os meridianos, tá? Em todos eles, você tem que comer, o alimento, ele vai para o estômago, vai para o baço, vai para o pulmão. Numa primeira instância, ele forma energia Hong, e depois ele também, passando por cada órgão, ele vai fazer o Jing adquirido, tá? Isso aí é a tônica. Esse Jing adquirido, nós podemos separar em Jing material e imaterial. Do Jing material, tem um Jing anatômico dos ossos, da pele, né? O sensorial, que talvez seja mais fácil da gente entender, quer dizer, como é que você enxerga o verde, que a gente diz que é do fígado, o vermelho, que é do coração, certo? Esse é o Jing sensorial. Ele vem daquilo que você come, ele é de um produto de que você comeu. O imaterial, que é o comportamento, as emoções, também vai depender do Jing adquirido, certo? E aí, assim, com o tempo, nós vamos também tendo o desenvolvimento da criança, a gente tem o desenvolvimento sensitivo motor, o desenvolvimento da região cortical com as partes dos membros superior, a cabeça, ele sempre vai acompanhando junto, tá? E aí, assim, nós temos ali no homúnculo de Penfield, você tem a área motora e a área sensitiva. Tudo isso aqui ele vai desenvolvendo junto com o desenvolvimento dos membros da cabeça, do corpo todo. E o que a gente lê lá, que o Antoine Lefebvre escreve assim, o sistema nervoso da criança apresenta um dinamismo evolutivo muito intenso nos primeiros anos de vida, em virtude da mielinização progressiva de estruturas centrais e periféricas, de vias de associações intracortical, intrahemisféricas e interhemisféricas. Então, isso já é uma coisa observada pela neurologia. As habilidades físicas e psíquicas, elas vão crescendo junto com a criança. Pelos meridianos circulam o Yong-Qi, que é o Hong, com o Jing material e imaterial, que é aquilo que eu falei anteriormente. E eles são produzidos pelos órgãos. Mas
O que me pergunta é o seguinte: se os órgãos não funcionam direito, como é que os meridianos podem estar... A criança já nascer com o meridiano na sua plenitude. A própria suprarrenal, a medular da suprarrenal, está escrito, só se torna individualizada entre 4 a 5 anos de idade, né? Então, assim, aí tem alguns comentários, né? Será que ele está formado logo que a criança já começa a caminhar? Né? Segundo o Tran, ele falava assim, quando ele caminha, você já coloca todos os pontos. Aí onde eu coloco uma interrogação. Por exemplo, no equilíbrio estático, uma criança, a criança só vai conseguir ficar numa perna só ou na pontinha dos pés a partir dos 3 anos. E no equilíbrio dinâmico, de pular com os 2 pés juntos ou pular com uma perna só depois dos 3 anos. Então, eu também acredito nesse ponto que talvez os meridianos não estejam prontos ainda, né? Não temos meridiano, então como a gente vai tratar as crianças? Mas aqui ainda a gente fala um pouco mais ainda da energia adquirida. Ela depende tudo que eu vou adquirir, ele vai depender do que eu vejo, do que eu cheiro, do meu tato, dos exercícios, das emoções que a criança vai ganhando e vai crescendo cada vez que a mãe fala sim ou não, né? Da alimentação. E o clima também vai ter uma influência muito grande para ela, né? Para essas crianças. E aí, na questão do clima, a sensibilidade às variações climáticas, né, a função sensitiva, que ele fala, de Antônio Lefebvre de novo, a sensibilidade cutânea e segmentar são bem evoluídas entre 6 e 7 anos, que indica uma maturação das áreas parietais. Essa afirmação ele acaba coincidindo com aquela primeira pergunta que eu fiz lá no começo. Será que é por aí também, isso aí? Será que o meridiano tem a ver com isso? E a acupuntura ele faz sempre uma relação com as estações. Você tem o ponto Ting, Yong, Yu, King, Ho. Ting é a primavera, Yong o verão e assim por diante. E a acupuntura sempre fala o fígado representado na primavera, o coração o verão, o baço panca no fim de verão, certo? Isso é a base da acupuntura toda, né? Sempre fazendo uma relação entre o céu e a terra. Aí eu penso nessa coisa aqui. Antes dos meridianos, como é que foram formados, né? Há 2 bilhões de anos atrás é que começaram a aparecer os primeiros seres multicelulares. Então, toda a vida na Terra, antes não existia vida, que era tudo aqui antes, 4,7 bilhões de anos, nós todos somos formados a partir de uma única célula. Depois nós fomos evoluindo para os vegetais e dos vegetais foi evoluindo para os animais. Então, assim, e a acupuntura descreve que nós temos os ventos favoráveis e os desfavoráveis. O vento favorável favorece a evolução, o desenvolvimento, a saúde e o crescimento. Então, ele fala em vento para você poder crescer para nascer, certo? Nascer e crescer. E o que a gente tem nos textos antigos? Nós temos, assim, descrito lá no Dachen, está escrito, eles desenham aqui. Ele tem a mão de uma pessoa com esses desenhos aqui. Que isso significa o quê? Está aqui, ó, início da primavera, equinócio da primavera, verão, outono, inverno, e ele faz todo esse ciclo. Então ele fala, isso aqui você tem quando você nasce. E aí a criança, quando nasce com os pontos, desse ginga ancestral, e progressivamente desenvolveria os meridianos com os seus pontos. Por exemplo, ele fala para tratamento de crianças, tratar náusea, vômito, agitação, sudorificação, purificação do fogo, isso tudo porque a criança está aumentando o yang, ele ganha muito yang, né? Por isso que ele tem mais manifestação yang. Mas eu penso que para equilibrar qualquer órgão, qualquer doença, porque não seria um tratamento específico por uma coisa, você quer equilibrar as doenças todas, o que nós vamos fazer? Você vai pegar a mão direita da criança, menina, a mão direita, e faz uma massagem em volta assim, ó. Certo? Vai fazendo a massagem, dando volta. Se for menino, você faz a mão esquerda e faz isso, sempre partindo daqui do atenar, do lado do coração, vai em direção ao pulmão e vai fazendo a volta, tá? Que é o do contrário, tá? Então isso aí é o que está escrito nos livros. Eu tenho esse desenho aqui que eu uso muito também, é a questão da barriga. Você tem a parte abdominal, né? Você tem a área central que seria o umbigo, e você também faria massagens em voltas aqui, em volta do umbigo. Ele sempre sugere o uso de 9 voltas, tanto aquele da mão como da barriga, 9 voltas para a direita, 9 voltas para a esquerda,
sempre múltiplos de 9, porque nós temos 8 pontos e a área central, que seriam 9. Tá? Isso aqui também é um agradecimento. Márcia, sua mãe que ensinou isso para mim. Tá? Então, assim, eu fui aluno dos dois, felizmente. No recém-nascido, nós temos os pontos curiosos também, ou ponto extra do Jingnato. E a gente pode fazer massagem nesses pontos. Quem quiser tirar foto, então você vê, aqui tem o ponto do rim, pulmão, fígado, triplo aquecedor, coração. Você vê que não tem todos, o miocárdio e o baço pâncreas. O que você faz é amassar esses pontos ou beliscar esses pontos. Seria uma forma de estimular. Sempre também estímulos, assim, em número de 9 ou múltiplo de 9. Tá? Sempre seguindo aquela coisa que eu sempre falo. O Lin Shu tem 81 capítulos, né? O Suen tem 81 capítulos. Eles seguem muito a questão dos números 8, 9, tá? O 8 por cada daqueles 8 ventos e a parte central seria o 9. Quando criança, então, eu digo assim, quando a criança andar, isso aqui eu falo para os meus alunos, né? Aí você começa a usar os Ting. Eu acho assim, quando ele nasce, ele já começa, o primeiro ponto a aparecer é o Ting. Então, desde que nasce, já se poderia usar o Ting. Mas antes, eu acho, eu usaria aquela massagem na mão ou massagem na barriga. Não quer dizer que é proibido picar. Mas se for picar para ter alguma eficiência, seriam os pontos Ting. E eu uso muito o chamado microsistema, que ele contém o Jing ancestral. São os pontos auriculares, que a gente usa com semente, né? Aí ou Sujoque, qualquer microsistema você pode usar. O que eu mais gosto é a aurícula, porque ele tem bastante Jing ancestral. E também é o seguinte, todo mundo nasce com os órgãos e com as vísceras. O que você pode fazer é o Shumo, que é o Yin Yang. Normalmente eu faço a moxa nos órgãos. Por exemplo, você vai fazer moxa no pulmão, moxa no coração, moxa no rim, moxa no baço, isso que a gente faz via de regra. Muito obrigado, arigato. Isso aqui é uma propaganda, vou invadir um pouco aqui. Escrevi esse livro aqui, que eu estava falando. Cada meridiano, você tem um meridiano do coração que tem 9 pontos, da bexiga tem 67, do estômago tem 45. Eu acho que é de acordo com o número de articulações que tem em cada meridiano. Aí eu escrevi um livro para tentar explicar. E quem quiser criar um pouco, aceito comentários, aceito crítica, e muito obrigado.